Esta aqui é uma resenha de quem está curtindo muito o novo álbum do Iron Maiden, Senjutsu. Quer saber por quê? Então pode colar, seja muito bem-vindo. Você está no canal Metal Musicast. Aproveite para se inscrever, fortalecendo mais esse espaço para falar de música pesada aqui no YouTube, beleza? Sem maiores delongas, já entreguei de cara. Tô curtindo muito o álbum do Iron Maiden, Senjutsu. Por que eu consigo curtir tanto esse lançamento? Primeiro porque eu não faço comparações deste álbum aqui com a fase clássica do Iron Maiden, nem com o começo do Paul Di'Anno em Iron Maiden e Killers, nem com aquela fase que foi o auge até Powerslave com o Bruce Dickinson. Também não comparo com as outras fases com o Bruce antes do seu retorno. Acho que não é uma comparação justa, porque são momentos diferentes. A gente percebe que tanto o Steve Harris aqui, ó, o boss, o chefão do Iron Maiden, quanto todos os outros caras tinham uma abordagem diferente em relação ao som do Iron Maiden antes do retorno do Bruce Dickinson. Quando o vocalista volta junto com o Adrian Smith, a gente percebe que houve toda uma tolerância maior a outras influências, principalmente essa tão falada influência do progressivo. A gente percebe que ali no Brave New World os caras tiveram uma certa preocupação em provar para os fãs que eles ainda eram capazes de tocar aquele tipo de som clássico do Iron Maiden. Então eles fizeram o que, na minha opinião, é o melhor álbum deste retorno, desta fase. Mas não significa que os demais álbuns sejam necessariamente ruins. Eu gostei muito do anterior, do The Book of Souls, e também até gosto bastante do A Matter of Life and Death. Não curto tanto o Dance of Death e não curto nada o The Final Frontier. Por isso, para mim, esse aqui é o segundo dessa fase, é o segundo melhor. Só perde pro meu gosto para o Brave New World. Então, eu analiso esse disco aqui imaginando que nele estão as músicas que os caras realmente querem tocar. Eles não querem mais provar nada para ninguém. O Iron Maiden se estabilizou como uma banda bastante confiável e consolidada no mercado, então eles fazem grandes turnês, vendem uma quantidade considerável de discos, estão sempre em destaque nas plataformas digitais, aparecem nos grandes festivais, eles já estão consolidados na cena do metal como uma das maiores bandas desse estilo, se não a maior. Para muitos fãs, eles são considerados a maior banda de heavy metal. Há discussões aí em comparação com o Metallica, com o Judas Priest, até com o Saxon, né? Tem gente que comenta sobre o Saxon. São todas bandas que eu curto demais. Aí essa discussão eu deixo para vocês colocarem aí nos comentários. O fato é que esse disco aqui, ele pode ser curtido muito quando você imagina que aqui estão contidas as músicas que os caras realmente querem tocar, trazendo as influências que realmente satisfazem todos eles, todos os que compuseram músicas aqui. A gente pega logo no início a Senjutsu. Eu sei que muito já se falou, eu vou fazer uma análise bem curta e objetiva, mas eu gostaria de destacar as minhas opiniões aqui. E nessa primeira faixa, a gente pode notar a interpretação do Bruce Dickinson como um grande diferencial. O Bruce Dickinson, vocês sabem, sempre se caracterizou por ser aquele vocalista que sustenta as notas por um bom tempo, que traz aquele canto influenciado pelo canto lírico para o heavy metal. Foi um dos mais influentes. Teve uma época que 80% dos vocalistas de metal queriam cantar como o Bruce Dickinson, mas ele também era um pouco criticado. Tinha gente que dizia que isso enjoava um pouco, tornava as músicas um tanto repetitivas. Havia essa crítica em relação ao Bruce Dickinson na sua fase áurea. E aqui, pessoal, a gente percebe que depois que ele conseguiu a cura da sua doença, o vocal dele tá com uma abordagem um pouco diferente. Eu creio que as pessoas que achavam que ele tem um vocal que pode soar um tanto enjoativo não vão mais ter essa opinião, ou vão ter menos razões para ter essa opinião, melhor dizendo, porque ele tem interpretado as letras de um jeito muito interessante. E na Senjutsu isso fica bem claro. Aliás, aqui a gente já começa a perceber um traço característico desse disco. Os caras compuseram muito pensando em musicar cenas. Percebam isso. É muito parecido com trilha sonora de filme. Eles têm a letra, têm a mensagem
e a música fica a todo momento servindo para destacar aquilo que está se passando na mensagem escrita das letras. Isso acontece aqui na Senjutsu, mais ainda se a gente considerar a bateria do Nick McBrain. Vocês viram que é uma bateria característica dos sons japoneses, sons de batalha, a letra vai falando sobre batalha, e a gente percebe que eles conseguem musicar e passar esse sentimento, e o Bruce Dickinson fazendo essa interpretação que se destaca bastante. Depois nós temos o single, que é a Strat-Eagle. Não vou falar muito porque muito já foi falado, mas eu sempre ressalto que essa música vai crescer muito ao vivo. Eu sei, você pode falar que o Iron Maiden sempre cresce ao vivo, mas essa música em especial tem um refrão que pode se destacar bastante nos shows. Em terceiro a gente teve o outro single, né? Aqui vou mostrando para vocês um pouquinho aqui do encarte. Claro que muita gente já comprou, já conhece a arte que está aqui dentro, mas a The Writing on the Wall eu curti muito. Foi um traço meio que inovador do Iron Maiden aqui, né? Aquele começo com Southern Rock, todo o clima da música num sentido de trilha de filme, como eu já disse, e filme de faroeste, filme de western, né? Me pareceu muito isso, acho que foi daí a escolha da influência de Southern Rock. O clipe eu curti bastante também e acredito que a experiência de acompanhar a música com a história do clipe enriquece ainda mais essa música. Ela é do Adrian Smith e do Bruce Dickinson. A gente sabe que esses caras são os dois compositores do Iron Maiden que sempre tentaram levar a banda para outros horizontes. O Bruce Dickinson saiu da banda numa época em que ele queria arriscar tudo isso, arriscou na sua carreira solo, e o Adrian Smith também. Eu me lembro que nos anos 80, final dos 80 ou começo dos anos 90, logo depois da saída do Adrian Smith, eu li uma entrevista do Bruce Dickinson em que ele dizia que eles já estavam percebendo que ele queria ir para o hard rock, ele queria tocar sua guitarra numa abordagem mais do hard rock, menos do heavy metal, e eles perguntaram para ele como ele se sentiria se uma banda como Whitesnake o convidasse para fazer parte dela. E o Bruce Dickinson, naquela época, naquela entrevista, eu lembro que ele disse que ele balançou, né? O Adrian Smith não deu uma resposta categórica, né, firme, direta. Ele ficou balançado e aí os caras já perceberam que iam perdê-lo porque ele queria fazer um som mais hard. Tanto é que ele saiu, foi se aventurar. Agora está fazendo, né, o Smith Kotzen, o Rich Kotzen, um som hard rock. Talvez essa influência fique um pouco mais no projeto solo, projeto paralelo, e ele deixa o Iron um pouco mais em paz em relação a essa vontade de tocar hard rock, exceto por essa faixa aqui, né? Aqui ele traz essa influência. E o Bruce Dickinson também sempre quis tocar um som mais pro folk rock, mesmo dentro do heavy metal. Eu também lembro muito bem de ter lido numa das biografias do Iron que quando eles saíram de férias depois da turnê do Powerslave, que foi uma turnê que deixou eles todos esgotados, muito ricos, mas esgotados, e eles tiraram quase um ano de folga para não enlouquecer. Quando eles voltaram, todos eles mostraram para o Steve Harris as músicas que eles tinham composto, e o Bruce Dickinson tinha músicas na voz e violão que eram muito parecidas com folk rock. Os caras deram até uma zoada no Bruce Dickinson, isso está escrito nas entrevistas, nas biografias. Eles deram até uma zoada, disseram, pô, assim não dá, tá muito diferente, tá destoando muito. E as músicas dele foram vetadas, tanto é que no Somewhere in Time, o disco posterior ao Powerslave, contando os discos de estúdio, não tem composição do Bruce Dickinson. Então eles vetaram todas as músicas do Bruce ali. Ele sempre quis fazer, por isso que eu disse que a dinâmica é comparar com essa época em que o Bruce Dickinson volta e o Steve Harris deve ter ficado muito mais tolerante em relação às vontades de todos os membros do Iron Maiden de inserir nas músicas da banda as suas influências, aquilo que realmente diverte, satisfaz eles. Depois nós temos a Lost World. Eu achei também que o Bruce Dickinson se destaca muito nessa música, baita melodia de voz, tanto na introdução, o pessoal tem dito que é uma introdução muito longa, mas eu achei bonita pra caramba, curti demais, não achei tão longa assim, e durante a música, a melodia de voz, a interpretação do Bruce Dickinson, mais uma vez, se destaca ali por volta dos 3 minutos, ele traz uma nova melodia que eu achei uma das coisas mais bonitas aqui do disco, na questão da voz do Bruce Dickinson. Days of Future Past vem na sequência, baita som, baita som.
eu tenho aquela criação de fã antigo do Iron Maiden, eu gosto de ouvir músicas rápidas e curtas no começo do disco. Então, pela minha tendência de fã antigo, eu gostaria de ver essa música, Days of Future Past, logo na abertura. Não, por coincidência, mais uma música do Smith e Dickinson. Uma letra muito interessante aqui também, forte, esses questionamentos de fundo religioso do Bruce Dickinson, que ele já traz desde a The Number of the Beast, baita som. The Time Machine, na minha visão, realmente dá uma caída aqui nesse momento. Eu prestei menos atenção. Aqui, na experiência de ouvir o álbum, eu acabei me dispersando um pouco. A The Time Machine não me chamou muita atenção. Não à toa é do Janick Gers e do Steve Harris. Eu ouço muitas críticas do Janick Gers. Acho curioso que quando o Bruce Dickinson retornou com o Adrian Smith, o Steve Harris não demitiu o Janick Gers. Havia muitos motivos para isso. Nós sabemos que o Steve Harris nunca teve muito remorso, nunca demonstrou, pelo menos, por demitir músicos que não estivessem com foco total no Iron Maiden. E foi curioso ele ter mantido o Janick Gers. Isso só pode ter acontecido porque o Janick Gers, tem gente que fala Janick Gers e Janick Gers, mas enfim, o Janick Gers deve ser um ótimo companheiro de banda, né? Como a gente faz um paralelo no futebol, que tem aquele cara que é um zagueirão, um volante, não é o craque, não é o centroavante goleador, nem o ponta driblador, não é o cara que desequilibra, mas é um cara muito importante para o elenco. Mas aqui eu não gostei muito da The Time Machine, não é que eu não gostei, mas eu não prestei muita atenção. Chega nesse momento do álbum, eu dou uma dispersada. E essa atenção volta com Darkest Hour, também achei uma música que tem o vocal do Bruce Dickinson, mais uma vez, se destacando, uma música muito bonita, parece aquelas músicas que se destacaram na carreira solo do Bruce. Eu curti bastante, mais uma vez, Bruce Dickinson e Adrian Smith, gostei das 3 músicas que eles trouxeram para esse disco. Terminada a Darkest Hour, a gente percebe que vai começar a trilogia das músicas de Steve Harris, que o Rafael Araújo, lá do canal Tomar Uma, chama de trilogia do patrão. Aqui, como a gente conversou lá na live, eu fiz uma live interessante demais, show de bola lá no canal Tomar Uma, fiquem ligados, vou até colocar o link aqui, uma live excelente, acabou a 2 minutos da meia-noite no dia, e tem quase 3 horas, mas é muito interessante, um baita bate-papo ali com o Yuri Moreira, o Everton Júnior e o Rafael Araújo do canal Tomar Uma. Recomendo para vocês muita coisa interessante sobre Senjutsu nessa live. E ali a gente conversou e o pessoal até concordou, assim como acontece em peças de teatro, em alguns filmes mais longos, aqui a gente precisa dar uma pausa. Acabou Darkest Hour, é como se você fosse tomar um café, dar um tempo e voltasse para ouvir o álbum, porque vai começar a trilogia, vou usar a expressão mais uma vez aqui do Rafael Araújo, vai começar a trilogia do patrão, e realmente aqui são as faixas mais longas, mais progressivas, o negócio é quilométrico mesmo. Me parece que o Steve Harris está mais tolerante, como eu disse para vocês, com as influências dos demais compositores do Iron Maiden, mas aqui ele chega naquele momento que ele fala: o momento do Steve Harris chegou, ele vai tocar as 3 faixas dele e ele não deixa de ser o cara de muita personalidade que ele sempre foi. Ele vai fazer 3 faixas com mais de 10 minutos cada uma, tem muito fã torcendo no nariz, não tem nada a ver com o mercado de hoje, não cabe em TikTok, não é música para você sair acelerando seu carro na estrada, não é música que você vai fazer sua air guitar colocando seu pé no sofá da sua sala. É música para você parar e curtir, como se você estivesse ouvindo uma música clássica. Não é para ficar agitando, realmente não é. Tem passagens mais metal, tem passagens mais progressivas, muita influência desse progressivo. A gente sabe que o Steve Harris amava uma banda, ama até hoje, né? Uma banda que se chama Wishbone Ash. Tem muito jeitão de Wishbone Ash em muitas passagens aqui. Ele curte o Jethro Tull, agora todo mundo já sabe que ele curte muito Genesis, Yes, o baixista do Yes. Se vocês ouvirem as músicas do Yes antigas, né, da época da fase ali áurea de 70, e prestarem muita atenção no baixo, vocês vão ver o quanto o baixo do Yes influenciou o Steve Harris.
E aqui essas influências vêm todas à tona, claro que com aquela roupagem de Iron Maiden dentro do heavy metal, mas é música para parar e curtir a experiência de experimentar o som, acompanhando as letras. Como eu disse para vocês, me dá a impressão de que ele quis musicar muito as ideias das letras, e aí ele não se preocupa quantos compassos tem, qual o tempo da música, ele vai dar a mensagem musical baseada na letra, na mensagem que ele quer passar na letra, né, como um diretor de uma trilha sonora de um filme. Essa é a ideia. É mais, como eu posso dizer, é mais arrastado? É mais arrastado, claro que é. Mas para mim soou muito agradável, tanto a Death of the Celts quanto a Department, e mais ainda aquela que encerra o disco, que eu achei a melhor das três, que é a Hell on Earth. Achei muito boa, achei que tem melhores passagens, pelo menos nessas primeiras audições, nessa faixa. O pessoal comenta da capa, né? A capa com fundo preto. Eu não sou produtor, não sou artista plástico, eu sou um fã. Então eu não faço essas análises tão profundas, também não critico quem faz, quem tem noção de produção, quem tem noção de artes plásticas, tem feito essas análises. Eu acho que é válido cada um dar sua opinião. O que a gente não pode é ter intolerância em relação ao gosto dos outros, né? Eu estou expondo aqui que eu curti muito Senjutsu. É um baita álbum. Por tudo isso, estou curtindo Senjutsu. Respeito opiniões diversas, mas para mim, um dos melhores lançamentos do ano. Valeu? Tamo junto, acompanhem Metal Musicast. Aliás, fiz um vídeo estilo música do Steve Harris, longo pra caramba. Obrigado por ter ficado até aqui. Aproveita para se inscrever. Já chegou até aqui, agora se inscreve. Comenta, me diz o que você achou, se você concorda ou não, por quê, porque sim, por que não. E tamo junto, valeu, forte abraço a todos vocês.